Oi, boa tarde pra você, Papo de TV na área, chegando cheio de fofoca nesta sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Tudo bem com você? Já tá inscrito? Já tá inscrito aqui no nosso canal? Fica ligado que o programa de hoje está recheado de bomba, de fofoca. A gente vai falar a respeito da polêmica que envolve o cantor latino, que não é aquele que trabalhava com o Datena, tá? O cantor latino, aquele do Hoje é Festa, lá no meu AP, pode aparecer que vai rolar bunda lelê. É esse mesmo, tá? Ele falou que tá sendo extorquido pelo próprio filho. A gente vai repercutir esse caso no programa de hoje. Tem também bomba! Kátia Fonseca revelou que ela tá fazendo terapia, só que o motivo chamou a atenção, a gente vai falar sobre isso hoje. Tem muito mais, tem uma famosa que às vezes eu fico sabendo das coisas dela de forma meio involuntária. Ela fez uma revelação super grave. A gente vai trazer os detalhes pra você no Papo de TV dessa sexta-feira. Você já tá preparado pra sextar em grande estilo? Então fica com a gente que hoje, ó, tá gostoso o programa. Ai, que programa gostoso. Boa tarde, Telo Nascimento. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal. Sextou nessa sexta-feira com muita fofoca aqui no nosso Papo de TV. Já pedindo pra você se inscrever aqui no nosso canal, também deixar sua curtida na nossa transmissão, que é bem importante. E eu vou reforçar, vou falar todo dia isso agora. O quê? Por favor, não esqueça de compartilhar os recortes do nosso canal com seus amigos, seus familiares. É verdade. Espalhe a palavra da fofoca, porque aí eles começam a cuidar da vida dos famosos e param de cuidar da sua vida. E também ajuda o Papo de TV a crescer aqui, bater mais uma meta de inscritos. Nos ajude, por favor, é bem importante, porque estamos aqui de segunda a sábado, firme e forte, com muita fofoca pra vocês, não é? E falar também que foi um prazer ter você aqui no estúdio comigo durante essa semana, viu? Acho que segunda-feira já volta tudo você volta pro seu estúdio Se lá tudo der certo. lá em senão vai ter plano. Não vai! Não. Que horror. Não, segunda-feira a Ítalo volta lá direto da Bahia. Estaremos aqui. Torcer pro link não cair, né? Que às vezes dá um... Às vezes acontece, às vezes acontece. Mas acontece até na Globo, acontece aqui também. É, não tem problema. verdade. Por que não é? Então, segunda-feira normal, então no final eu falo mais. Porque amanhã você vai estar aqui também, enfim. Bora começar o programa de hoje, então, dessa sexta-feira. Tem muita coisa bacana pra gente falar, mas a gente já começa com uma notícia extremamente polêmica. Pesou o clima, Pesou. Ele foi um dos grandes nomes, não é? Acho que dos anos... Deixa eu ver. Anos 2000, anos 90, anos 2000, né? Por aí. Um dos grandes nomes dos anos 2000 fez uma revelação extremamente grave, que foi que ele está sendo vítima de extorsão Do próprio filho. por parte do próprio filho. O filho diz, na verdade, que vai processar o próprio pai. Para você entender um pouco melhor essa história, o Guilherme Rocha, de 26 anos, que ele é o filho do Latino, mas ele é um filho que o Latino descobriu bem depois. Ele fez um exame de DNA e aí ele viu que ele era realmente o pai do Guilherme. O Latino até contou um depoimento nas redes sociais que ele chamou o Guilherme para trabalhar com ele, arrumou trabalhos pro Guilherme e parece que o Guilherme teria até agredido a atual esposa do Latino, né? Então a situação ali familiar já não era muito agradável. E depois de todas essas declarações, então o Guilherme Rocha, ele veio para as redes sociais para falar que vai processar o pai. Ele rebateu as críticas feitas pelo Latino nas redes sociais e nessa semana afirmou que vai entrar na justiça contra o próprio pai após ter sido chamado de dependente químico. No Instagram, o Guilherme ele reforçou que não é dependente químico e desabafou sobre já ter sofrido problemas com álcool. Abre aspas. Não sou dependente químico, meu problema sempre foi álcool. Eu realmente bebia bastante, tomava uma garrafa de vodka por dia. Gente, uma garrafa de vodka... Bebe mais que um Monza. Eu tenho... Bebia, ele falou que parou, né? Eu tenho uma Foi garrafa... voluntário, gente, Eu desculpa. tenho uma garrafa de vodka que eu comprei há uns 4 anos atrás e até hoje eu não abri ela. Foi difícil, essa foi difícil, Ela tá guardada. Mas só, antes, Daniel, vamos trazer aqui um pouquinho do retrospecto dessa notícia, porque o Latino apareceu no Instagram essa semana, fazendo um desabafo e revelar que estava sendo ali extorquido e ameaçado por um de seus 10 filhos. No Caramba, vídeo... hein? Pouca coisa, rapaz. O rapaz brincou na fama, né? É ele com o Catra, assim, né?
Pau a pau ali, ó. Inclusive, ele falou que a situação era bem conturbada, disse que o filho era viciado e tudo mais, né? E de acordo com ele, né, ele descobriu que era pai do menino aos 18 anos e tentou ajudá-lo, arrumando emprego e tudo mais para ele, e que a situação não havia melhorado mesmo com toda essa ajuda que o Latino teria dado para o filho, né, que foi descoberta ali de uma forma bem tardia, e falou ali que ele não queria fazer nada, que só queria ficar utilizando entorpecentes e bebendo. E aí, depois dessas falas do Latino, né, o filho, Guilherme Rocha, veio a público falando que vai sim entrar na justiça contra o pai por ter sido chamado de dependente químico, tá? Ele reforçou, como você bem disse, né, que ele bebia uma garrafa de vodka por dia, mas que ele não era dependente químico. Inclusive, afirmou que vai enfrentar o pai na justiça depois dos comentários públicos do cantor terem gerado ataques direcionados a ele. Abre aspas. Meu pai está mentindo. Ele vai ter que pagar por essas difamações na justiça. Ele disse que eu agredi mulher, ele vai ter que provar. O jovem ainda disse que não esperava que ao encontrar o pai biológico pela primeira vez, ele teria coragem de expor as fraquezas do filho publicamente, né? Então é aquilo, fica muito no ar, porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e o filho do Latino fala que não bateu na mulher, que não é viciado, mas ao mesmo tempo o Latino fala que estava sendo ameaçado, estava sendo extorquido. Sabemos que isso vai virar uma outra batalha judicial. Uma briga judicial tá começando bem na frente dos nossos olhos, não é? Eu acho que é aquilo, né? Se ele tinha problemas com álcool, aí é algo que ele que tem que resolver. Alcoólicos Anônimos, um bom psicólogo, um bom psiquiatra. É uma doença, a gente sabe disso. Assim como tem as pessoas que têm o vício em drogas, enfim, e os demais vícios que têm tratamentos bem complexos, né? Mas, por um outro lado, o Latino vir e falar que ele está sendo vítima de extorsão e ao mesmo tempo expor tudo isso, também não achei que valeu muito, não foi muito legal da parte dele, não, viu? O Latino, inclusive, Daniel, ele não citou o nome, o nome do filho, né? Mas o filho veio a público porque as pessoas ligaram Lé Concré, né? E chegaram lá no ponto de perceber quem que era. Inclusive, a situação, o Latino, ele falou sobre isso, abre aspas. Eu tive que parar de ajudar, né, o filho, porque o dinheiro estava indo para sustentar o vício dele. Estou sofrendo muito, porque eu queria muito poder ajudá-lo, mas eu entendo que nesse momento eu tenho que cortar de vez o laço e a pensão, porque eu estava destruindo o meu próprio filho. Foi o que disse aí o Latino nessa publicação feita em rede social, que não foi nem um pouco bem vista aí pelo filho, que respondeu aí dessa forma, com 7 pedras na mão, falando que vai processar o pai e que o pai vai ter que pagar. Vai ter que provar o que falou e vai ter que pagar o que deve a ele. Complicada essa história, viu? A gente segue acompanhando e atualizando você aqui no Papo de TV a respeito dos próximos capítulos envolvendo essa briga judicial que se inicia agora entre o cantor Latino e o filho dele, tá? A gente segue de olho. Bora girar, queria pedir aqui pro pessoal que tá chegando, obrigado pela companhia, um beijo pra vocês, já se inscrevam aqui no canal quem não for inscrito, ativa o sininho, deixa o joinha. Vamos falar da Kátia Fonseca, porque a Kátia Fonseca, ela fez uma revelação curiosa, né? O motivo pelo qual ela faz terapia chamou a atenção. Nessa semana... Porque trabalha na Band, é por isso? Pode ser. Nessa semana, ela admitiu que começou a fazer terapia por um motivo curioso, que ela queria compreender, na verdade, o universo do filho para poder melhorar a conexão que ela tem com ele, abre aspas. Era um mundo que eu não entendia. E não é vergonhoso a gente ir atrás de conhecimento, comentou aí a apresentadora do Melhor da Tarde, que tá penando no Ibope, tá? Ela falou isso, inclusive, durante o programa ao vivo, enquanto falava justamente do caso do Latino que a gente acabou de trazer aqui no programa, né? Que o Latino brigou com um dos filhos dele e acabou rolando uma briga de expulsar o filho de casa, enfim, que ele teria supostamente agredido a mãe, né? Não a mãe, mas a esposa do Latino. E aí rolou o desabafo do Latino nas redes sociais e a Kátia disse, comentando, abre aspas, vou falar uma coisa, como pessoa física, é muito triste a gente ver uma pessoa como um Latino falando coisas tão incorretas, inadequadas, pesadas e sem um pingo de entendimento do que é ser um dependente químico. A gente não precisa ser psicólogo ou psiquiatra para saber que a gente só precisa ter bom senso e buscar um pouquinho de informações no Google, nas redes sociais, seja onde for, mas se informar,
fecha aspas. Ela continua, um dependente químico não é sem caráter, só porque é dependente químico. O dependente químico não escolheu estar nessa doença, porque é uma doença e precisa ser tratada com responsabilidade. Toda doença tem tratamento, só que a doença do dependente químico é muito maior e mais severa, porque requer um entendimento com o psicólogo. O autoentendimento é uma força muito maior do que simplesmente querer e mudar. É uma questão química. Então não é falta de vergonha na cara, nem ser vagabundo. Não é nada disso. Talvez, Latino, para você seja importante, e eu te falo isso de coração, conversar com um psicólogo e com um psiquiatra, para você entender como isso acontece na vida das pessoas. Eu, quando tinha um filho mais velho, que era adolescente, e hoje já é um homem, eu fui no psicólogo para entender como era o meu filho. Porque eu tinha dois, o Thiago e o Felipe, com diferença de 5 anos cada um. E eu queria entender porque era um mundo que eu não entendia. E eu não tinha tido problemas de dependência química e mesmo assim fui atrás. Ela comenta que não foi uma coisa vergonhosa. Não é vergonhoso a gente ir atrás de conhecimento. E aí eu preciso refutar um negócio que a Kátia Fonseca falou, que é a respeito do... De ser uma doença, a gente sabe que é uma doença, nós falamos sobre isso aqui no programa, mas de falar que não tem escolha, eu já preciso também dar uma questionada, que eu acho que de usar uma coisinha aqui ou ali, todo mundo tem essa escolha. E de falar também, não, buscar conhecimento, aí, Kátia, desculpa, mas você derrapou bonito. Por que eu falo isso? Eu tive, no caso, na família, uma pessoa que na verdade, 2 casos bem distantes de mim, que tinha um problema de dependência química extremamente severo, de entrar na casa, quando a mãe deixava entrar, pegar tudo e vender. Então, assim, o cansaço que eu via a mãe dessa pessoa, sabe, o desgaste, a frustração que eu via na cara daquela mulher, não é simplesmente pegar o Google e se informar. Ela cogitou milhões de coisas, até amarrar o próprio filho pra ele não sair pra comprar droga. Como muitas mães fazem, Como muitas mães fazem, É e bem acaba complicado. virando, né, uma bola de neve. Com certeza. Então você estar em rede nacional e falar, não, vai no Google. Eu achei, Kátia, desculpa, de tamanha irresponsabilidade sua, viu? Não esperava. Eu acho que sim, todo mundo tem que ir atrás de um psicólogo, de um psiquiatra, mas a gente tem que pensar que a níveis Brasil, não é todo mundo que tem o seu plano de saúde para ligar pro doutor ali e falar, olha, eu preciso de um psiquiatra agora. Não é. A grande maioria vai pelo SUS e vai esperar 4, 5, 6, 7, 8 meses para passar para um psiquiatra que muitas vezes vai te atender como se fosse um lixo, porque é assim que infelizmente o SUS às vezes funciona. E aí você vai chegar e falar, não, doutor, meu filho é dependente químico, eu quero entender ele. A maioria dos médicos de bom senso vão parar e vão prestar atendimento. Mas imagina, o que não aconteceu nesse período de 4, 5, 6, 8 meses que essa mulher ficou esperando, essa mãe, esse pai ficaram esperando. Então a gente também não pode ficar passando pano e falando, não, senta no Google e pesquisa. Eu acho que tem os dois lados dessa fala Sim. dela, né? Claro que tem um lado, sim, que precisa existir uma informação maior por parte das pessoas em relação à dependência química, porque bem como você falou, né? É um problema de saúde, é sim uma situação, mas tem gente que não quer ser ajudada. Tem situações onde a gente percebe que, assim como o Latino falou, que o filho dele só pegava o dinheiro dele para usar isso e aquilo, para comprar bebida ou para usar droga Sim. e tal, e a gente também nem sabe até que ponto é verdade, porque o filho já veio rebater isso, né? Em público. É muito complicado a gente colocar isso quando a gente traz para a realidade, né? Para, como você falou, a mãe pobre, o pai pobre que tem que lidar com isso, que ainda, além de trabalhar, tem que lidar com uma pessoa dependente química dentro de casa. Não é todo mundo que vai ter a capacidade que a Kátia Fonseca teve. A Kátia Fonseca, apresentadora de TV, a Kátia Fonseca que, como você bem disse, provavelmente tem um bom plano de saúde para buscar ajuda, né? Porque é muito complicado para quem é dependente, mas a rede, a família que está em volta também fica muito prejudicada. Então é claro que cada caso é um caso. Não sei de verdade o que aconteceu de verdade nesse caso do Latino, até porque a gente não sabe se tudo que ele falou realmente é verdade, porque o filho dele falou que não é dependente químico e ele falou que era. Então, assim,
assim, quem que tá com a verdade nessa situação? A gente sabe que vai virar um processo judicial. Agora, que pareceu faltar empatia por parte do latino via público expor isso, pareceu. Porque tem certas coisas que não precisam ser trazidas para público. Certas coisas que podem ser tratadas de uma forma no ambiente familiar. Você quer cortar a relação? Corta. Mas para que expor no Instagram isso? Qual que é a necessidade? É só para dizer que, ó, antes que saia por aí, foi eu que cortei relação mesmo e acabou, né? Fica complicado até da gente entender por que certas decisões são tomadas por algumas pessoas que são famosas ou pseudo-famosas, que tem essa necessidade de estar passando tudo ali na internet, explicando pro público. Tem certas coisas que, às vezes, só uma terapia mesmo vai resolver. Né? Que uma conversa com o psicólogo vai ser muito melhor do que uma conversa com story no Instagram. Então, realmente, falta bom senso das partes, mas, ao mesmo tempo, isso que você trouxe, né, sobre esse comentário da Kátia, ser até um pouco elitista, de certa forma, eu concordo também. Acho que tem que olhar os dois lados, sim, mas, ao mesmo tempo, a situação dela, que ela pontuou, os filhos dela não eram dependentes químicos, né? Não tinha nada disso na família dela. Fica muito mais difícil pra gente pontuar até que ponto que esse comentário dela fez algum sentido. Achei meio desnecessário, assim, como você fala, não, a internet tá aí pra buscar informação. Na maioria das vezes, as mães não querem pegar a internet, tem medo de pegar o celular, porque tem medo que o filho ou a filha pegue pra vender. E não adianta falar que não existe isso, porque existe, eu já vi, presenciei coisas assim. Eu lembro que eu tava na casa de uma parente nossa, e ela morava muito perto, né, da mãe dessa pessoa que eu comentei da minha família, que eu não tinha muito contato. E aí essa mãe chega desesperada com um televisor assim na mão, falando, eu trouxe pra cá porque senão ele vai pegar e vender, ele tá em surto lá e tá destruindo a casa inteira. Então assim, você acha que ela vai parar e falar, não, peraí, deixa eu ver aqui no Google, no ChatGPT, o que eu posso fazer? Ou deixa eu ligar lá no postinho, né, não é postinho que fala, na unidade da UBS, pra ver se por acaso eu consigo pra daqui 4 anos um psiquiatra pra falar comigo. Vocês acham que faz sentido? Alguém acha que isso fez sentido? Eu achei extremamente desnecessário esse comentário. Você pegar todo mundo, colocar num balaio do seu plano de saúde, que cobre até o sírio-libanês, e falar isso em rede nacional. Assim, admiro muito a Kátia, mas você deu uma cagada ao vivo aí, Kátia. Super desnecessária, viu? Poderia ter dormido sem essa. Acho que as mães e os pais que têm filhos dependentes químicos sofrem o dobro, o triplo. A gente não consegue imaginar, porque você vê o maior amor da sua vida ali passando por isso, se sujeitando a isso. E falar que é uma doença que a pessoa não tem escolha, me desculpa, mas se as pessoas escolhem, às vezes, ir na onda dos amigos, tudo é uma escolha. Você não tem, por exemplo, a escolha de ter um câncer. Você não nossa, eu vou ter um câncer. Não, isso não funciona. Mas você pode escolher dizer não se alguém te oferecer uma droguinha aí, oferecer alguma coisa. Então chegar nessa de, não é uma escolha, me poupe. As pessoas acabam se sujeitando a isso, sim. Acho que o maior problema das pessoas é não saber dizer não hoje em dia, tá? A gente segue acompanhando. Olha, bomba! Notícia que chega agora de última hora, viu, Ítalo? Falando a respeito da Maia Massafera. A influenciadora digital falou sobre um sequestro. Ela foi sequestrada, é isso? Daniel, a informação que a gente tem é que a influenciadora Maia Massafera revelou aos seguidores que foi vítima de um sequestro. Em vídeo publicado nas redes sociais, a famosa explicou que o caso aconteceu ainda na adolescência dela, tá? Ela disse, inclusive, que na mesma época ela chegou a perder um irmão. O motivo seria a exposição do pai, que era um empresário muito famoso na cidade dela. A Maia Massafera falou que a situação aconteceu em Pouso Alegre, Minas Gerais, e falou o seguinte, abre aspas, minha mãe e meu pai eram casados, eu nasci em Pouso Alegre, sul de Minas, morei lá até meus 15 anos, ou um pouco menos, e me mudei para Belo Horizonte. E aí ela fala que a mudança dela para Belo Horizonte é porque o pai dela era um empresário famoso na cidade mineira e era muito visado por bandidos, abre aspas. O que acontece é que a gente se mudou para BH porque meu pai
era um empresário muito visado na cidade de Pouso Alegre. Na época, meu irmão morreu, ele tinha 20 anos e eu fui sequestrada na cidade. Caramba. Primeiro, meu irmão morreu, 6 meses depois eu passei por um sequestro. Maia Massafera concluiu dizendo que após seu sequestro, a família ficou assustada e decidiu se mudar para uma cidade maior e mais segura. Abre aspas. O sul de Minas, eles eram muito visados. Belo Horizonte, nós seríamos mais um no meio da multidão, porque tinham vários outros empresários maiores, assim como meu pai na cidade de Belo Horizonte, diferentemente de Pouso Alegre, inclusive cidade que a gente visitou recentemente, né? Gravamos até matéria lá. É realmente uma cidadezinha e por ser uma cidade com menos habitantes, né? Qualquer pessoa que se destaca ali pode acabar passando por esse tipo de situação. É a primeira vez que a Maia Massafera fala sobre ter passado por esse trauma, que eu imagino que deve ser um trauma pesadíssimo, passar por um sequestro, ficar ali sob o poder de bandidos. Ela não detalhou quanto tempo que esse sequestro durou, não detalhou como que foi essa situação, mas falou que sim, é mais um problema aí, né? Uma situação aposto eu, que pra lista, né, de problemas que ela já passou na vida dela, e um sequestro assim, cara, eu não consigo nem imaginar qual que é a tensão que a pessoa passa. Sim. E os traumas, né, que vão sendo formados, síndrome do pânico, dentre outros, né, estresse pós-traumático. Parece ser algo extremamente traumático mesmo, gente. A Maia Massafera então fez essa revelação que já sofreu um sequestro. Como você falou, a gente já conheceu Pouso Alegre, é uma cidade realmente bem pequena. Ela é pequena, mas ela é espalhada, né? Se anda por vários locais, não tem muita coisa, mas a população é bem reduzida, na verdade. Então, tá aí a notícia da Maia Massafera. Eu acho que é um trauma que fica pra vida toda, né? Sempre vai ter medo de ver uma van, de ver um carro, né? Alguma coisa assim. Sempre vai existir esse medo por parte da Maia Massafera. E é aquilo, né? A gente que não é nada já fica preocupado, né? Ver o famoso meme dos dois caras na moto, né? A gente já fica preocupado. E verdade. O mundo tá tão complicado, a gente tem que ficar atento a qualquer coisa aí. Já procura uma fuga ali, vai embora. Deixa celular, deixa computador, deixa tudo. Vai embora que depois, com o tempo, a gente vai conquistando tudo de novo, né? É verdade, a coisa material fica e a nossa vida é o mais importante, né? Agora, nesse caso de sequestro, assim, é um negócio que eu sempre tive muito medo. Pra quem tem filho pequeno, né, e tudo mais, é bom ficar sempre de Cuidado olho. Com os golpes também, né? Golpes que sempre tem, golpe do falso sequestro. Nossa, o Brasil é o país que mais tem golpe, né? Eles inventam tanta coisa aí. Mas acontecem sim esses casos. Mas tá aí, né? Revelou essa situação. Não sabemos que tamanho isso é um trauma na vida dela, mas ela trouxe a público essa situação. Tá aí, né? Melhoras pra ela de qualquer forma. Tamo indo embora. Obrigado pela sua companhia. Uma excelente sexta-feira. A gente volta amanhã a partir da 1h ou a qualquer momento com boletins ao vivo aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha. Lembrando que você pode ver e rever essa live na íntegra na aba de vídeos e os recortes saem ao longo do dia aqui no YouTube e nas redes sociais. Um beijo pra vocês. Até... e agradecer novamente. Foi um prazer ter você aqui no estúdio, Ítalo. Volte mais vezes. Voltarei mais vezes. A gente volta amanhã, sabadão. E agora sextou, né? Bebam com moderação. Eu tô de folga. Tchau! Tchau.